Salve, salve galera! Como vocês estão? Mais um GM Comenta começando. Um GM Comenta de uma mão que foi super comentada do último BSOP Millions em São Paulo. Era a reta final, dia 5 do Main Event do BSOP Millions. E rolou uma mão sinistra, cara, que foi um 7 over 7, rolou um fold. Enfim, eu não quero falar muito sobre a mão. Eu confesso que eu não vi. E eu trouxe o Crema hoje aqui de novo. Obrigado, Crema, por topar de novo participar. Pra gente debater pessoal, e conversar sobre a mão. Você chegou a ver a mão, Crema? Você lembra? Como faz um tempinho? Lembro. Lembro, mas faz um tempinho. Eu não vi. Eu só lembro que rolou esse fold que um monte de gente falou e que o cara tava ganhando. Mas enfim, vamos olhar, vamos ver como que foi a situação, ver o que ele pensou e o que a gente acha da mão sem grandes julgamentos, né, cara? Porque chegar numa reta final dessa já tem o seu valor, já é um negócio realmente muito difícil e às vezes a pressão é muito grande também, né? A gente que joga bastante torneios desse jeito, a gente sabe como que é isso, né? Cada situação é uma situação. Então, bora! 20 minutos que tava na frente, né? Não é que ele tinha dado um raise com uma mão daquela. O Marcelinho tava nessa reta também. Né, esse chega em main events, né? Não, tava com muita ficha, mano. Jackson 5 ali na Epadinha e Ouros, né? Sim. Aquele range do botão, né, cara? O Valete 5 super. Vamos ver, eu acho. Bem interessante. Eu acho que não foi nesse mesmo, foi no da TV. Foi no da TV mesmo. Eu deixei um pouquinho. Sobre ele. Tá lá o Minas Gerais, campeão mundial do poker. Agora vai. Essa mão. Eu, quando fui técnico da seleção mineira, convidei um que blind que é? Tá, 50, 100 mil. Vamos só dar um pause aqui. Bom, blind 50, 100 mil. Ok. E o Pedro Fernandes, o TG, deu um mini raise. Todo mundo foldou. O botão com 50 blinds deu call com rei valete off. Do botão, ele anuncia o call e o Danilo tem par de 9, Caio Braz. Small blind call 9-9, por aqui tudo tranquilo por enquanto. O que você acha desse call de rei valete do botão, Crema? Acho que 50 blinds. Acho que é bem tranquilo, assim. Tipo, eu acho que tanto o tribet quanto o call são opções e são as duas opções da borda, mas acho que numa reta final dessa, jogar em posição, por mais que às vezes o TG seja um jogador competente, não é fácil o cara jogar fora de posição ali com aquele peso de reta final. Então acho que fletaria sim, acho que o EV vai ser bem razoável e a gente não quer tribetar tanto essa também. E a ação vai chegar no Burian. Vala 8 provavelmente vai foldar ou não? Vai dar call? E tem valete 8. Esse Vala 8 aí acho que seria bem fold, assim, a não ser que tivesse um jogador muito fraco. Mas mesmo assim é bem difícil, né? O Nux vai estar muito dominado, se não flopa nuts direito, né? Só no 10-9-7. E é um board muito dinâmico ainda, que muda muito. Acho que é bem fold essa. E, cara, isso aqui é muito legal de falar, ainda bem que você comentou um pouco mais profundamente, porque, cara, esse talvez seja um dos maiores erros de quando um jogador começa a ficar médio bom, que ele começa a estudar um pouco e a jogar bastante ao vivo e tudo mais, que tem aquela brincadeira, né, de tipo, deu odds, né, quanto mais calls, mais você acha que tem pot odds no Big Blind, e muitas vezes é o contrário, cara, quanto mais gente na mão, mais difícil é para você jogar essas mãos, entendeu? Então, um valete 8 contra um só é call. Um valete 8 contra 3 vira mais fold, justamente por isso que o Crema falou, que você joga muito dominado, quando bate o valete você não sabe o que fazer. Então, na verdade, é justamente ao contrário. As odds, elas realmente diminuem. Até tem uns cenários assim, né? Não nesse estágio de torneio aí, que querendo ou não é reta final, mas, sei lá, no meio do torneio ali, provavelmente você folda o valete 8 e tem que pagar de 3-5 off, por exemplo, né? Porque é uma mão que você tá muito pouco dominado e você consegue realizar ali num preço bom. É o famoso, se eles estão lá em cima, eu vou lá embaixo. Né? Se os caras estão lá em cima, você vai lá embaixo. Eu vou lá embaixo. Cara, e isso é ouro, viu? Sério mesmo, gente. Não sei se alguém já falou um dia isso assim, de maneira gratuita, assim como a gente está falando, assim. Inclusive, porque é totalmente contra-intuitivo, né?
Você pensa realmente ao contrário. Porra, você tem 1 milhão no pote, eu tenho que pagar só 100. Só que na verdade realmente é ao contrário. Você tem que pagar com mãos que não dominam e que quando você acertar realmente é uma bomba, né? Por isso que o Crema deu esse exemplo aí do 3 e 5, do 4 e 5 tem até um exemplo que eu sempre dou em aula, que eu falo que, né, os jogadores recreativos de 15, 20 anos atrás ali, eles sempre fizeram algumas coisas certas e por isso, né, alguns deles eram muito bons. E defender o Big Blind é uma delas. Né, sei lá, 15 anos atrás, quem defendia o Big Blind de valete 3 naipado era considerado um jogador ruim. Hoje em dia você é considerado se você não fizer isso, sabe? Então, isso e várias outras coisas, vários jogadores recreativos fizeram muito certo por muito tempo, né? Então, o que até mostra o sucesso de alguns deles ali no poker, né? O cara não erra tudo. Ele acerta algumas coisas e ele comete alguns erros bem graves às vezes. Muito bom. Eu lembro que a gente debateu isso muito mesmo. Porque quando a gente jogava, né, 10 anos atrás, nos High Roller do H2, nos High Roller do Zali, aí passou uns anos e o jogo começou a mudar e a gente falou, caramba, agora eu entendo porque aquele jogador recreativo não perdia tanto. A gente achava que o cara perdia muito, só que, pô, como assim, né, cara? Só que ele não perdia. O cara jogava a reta final meio que respeitando o ICM, a gente só achava que o cara tava sendo nit, mas ele tava dando raise fold que deveria, não tava pagando um all-in que não deveria, né? Então, né, explica muita coisa. Bora. No início da transmissão, né, Calil? Um raise TG mais um flat. Vamos ver o que o Burian fez no Big. Ele acabou pagando, esse valete 8. Teve um raise e 2 flats, dessa vez defendeu. Valete 8. O stack mais confortável agora, o Burian. E agora o flop, eu acho que é aquele flop da loucura, né? Acho que vai bater 9 e 5, pelo que eu Acho sei. que é dama 9-5, se não me engano. Dama 9 e 5. O flop é dama 9 e 5. Que flop para Danilo Rony. Meu Deus. Ele que está do small blind, deu o check. Bateu o flush draw, tô curioso. Bom, vamos lá. Pedro Fernandes trincou o 5, Caio. Você não viu. Nossa senhora. Não vi. On the fly. O Rei Valete apostou. Dezembro, né? E é ok, né? Até. Bem tranquilo, bem tranquilo. É um board que o Button tem muita vantagem, né? Ele conecta muito com esse board. E é bem bom você fazer o Big. Tipo, você coloca o Big numa situação muito escrota, o TG numa situação muito. Desculpa, o Small e o Big numa situação muito. Difícil. Tipo assim, o Small Blind tem lá 8 e 9 de copas aí. Cara, é difícil, né? O que ele vai fazer? Tem mais 2 caras pra falar, o range do Button é forte, né? Até por isso que você não tem tanto incentivo para defender em alguns cenários. Até esse próprio 8-9 suited que eu citei do Small, eu imagino que novamente naquela linha de não ter nenhum jogador muito fraco na mão, provavelmente seja fold nesse estágio do torneio. Vou quadrar essa parada aí, porque agora foi um colorzaço. A gente viu uma situação parecida anteontem, né, Calil? Ou ontem no Super High Rollers, o Saulo Bom, ele betou um terço, né? 325, agora o pote tem 1 milhão e 200, ele betou 300 em 900. Agora o 99 provavelmente vai jogar de race. Porque é um colorzaço. O 5-5 abre pra trincar mesmo, pra arrumar um monstro no flop. Ele arruma, só que conseguiu a combinação. Jogou de raise. 875 mil, raise de 2.8x. A tendência é que realmente termine o impó, a não ser que aconteça um run out. A gente já vê um certo desconforto do jogador do TG, né? Óbvio que muitas vezes os outros jogadores da mão não estão olhando pra ele, mas ele já deu um leve desconforto ali. Tá passando mal já. Né? Exatamente. Alguma broca com espadas, enfim, realmente. Cara, eu não consigo ver o que o 5-5 pode fazer de diferente aqui, pô. Nesse momento, né? Tipo, qual parece meio. Puta. Acho que tem que dar outra, né? Os 2 trincados, quem apostou? Ou all-in, puta, sei lá. Não sei. Caramba, cara, essa mão é. Ela é bem chata, porque assim, o instinto dele de que o range do Small Blind é muito tight nesse spot é muito correto, né? Small Blind, o que é o range dele quando ele faz isso? É 10 valete, possível 10 valete, os combo draws, 9x de espadas, dama 9, 9-9, né? Dama, acho bem, quase zero chance de ter. Mas assim, é um range que praticamente não tem bluff, né? Ou é value ou é tipo mãos tem muito Azidama forte. também. Azidama consideraria bastante.
Vai um pouco de squeeze pré-flop também, mas assim, é dá small pra blind, né? considerar um pouco. Tipo, small blind com 45 blinds. Não sei se o field tende a squeezar tanto assim. Ok, mas eu acho que vai ser mais call, assim. Vai ter mais call do que squeeze numa reta final dessa, assim. Sei lá, 15, 20 left, eu acho que era, né? Eu acho que era 26, 27 left essa mão, se não me engano. Na cabeça do Lucas ele tem alguma equidade na mão, mas tá em maus lençóis aí com esse rei valete. Cara, eu acho que tem que chovar. Tem que dar o Winx 5-5, né? O que você acha, Grama? Tipo, eu não consigo ver outra solução. Você vai tomar call do Dama 9, você provavelmente faz o cara até foldar umas ideias de espadas ali, o que seria algo bem interessante. Fica interessante para nossa, pelo tanto de dead money que tem no pote, né? O Danilo ali tem 3.8 total, né? Então acho que faria bastante sentido, sim. É que, tipo, tem horas que eu tenho algumas situações no poker que eu penso assim também, tipo, cara, às vezes, óbvio que eu tô trincado, que eu tô felizão nessa mão. Tipo, se eu tiver nessa mão, eu tô felizão. Só que depois que o botão betou e o small blind deu raise, eu tenho que escolher a situação menos pior, vamos dizer assim. Por quê? O que eu mais tenho vontade de fazer? Jogar de call para tentar manter os bleffs na mão e os bleffs continuarem. Porém, como o Crema já bem disse, é muito difícil desse cara ter bleff nesse check raise do small blind num pot 4-way. Isso já é muito ruim. Para que eu vou dar call então? Eu dou odds gigantescas e a possibilidade do botão dar um call, com flush draw, com duas pontas, com cacete A4. Então, o call é ruim. O fold, obviamente, é completamente fora de cogitação. Então, só no all-in, né? Tipo, em algumas situações você vai por eliminação mesmo, sacou? Tem um lance também que até tem os bluffs, só que os bluffs têm tanta equidade que quando você chova e você faz o cara foldar um possível bluff ali, você fica feliz do cara foldar uma mão que vai ter flush draw e gut shot, por exemplo, né? Alguma coisa nesse sentido lá. Sei lá, se o cara foldar rei 10, rei valete de espadas aí nessa situação. Claro que essas mãos talvez até elas vão um pouquinho mais de call do que de raise, mas assim, né, você tem que dar uma frequência para esse tipo de mão. Cara, essa também, mão ela é muito ingrata, cara, que doideira. Ela é tão difícil trincar e quando você trinca você tem uma mão dessa ainda, mas enfim, vamos ver. Olhar os timings agora, essa parte é importante, né, do poker ao vivo, né, tipo, o que o Crema falou, realmente, ele tá incomodado, né. Tipo assim, beleza, às vezes ele tem dama-dama, ele acha esquisito, mas, cara, dificilmente ele vai ficar incomodado como ele ficou, na minha opinião. Eu também acho. Imaginar o jogador conseguir. Será que ele vai dar outro? Ele jogava pra 2 altos. Tá dando outro, se não me engano, foi o que aconteceu. 325 botão, 875 o small, e ele fez... Pelo que eu me lembro, 1,5 esse jogador do TG do 5-5 joga lá no Metagame, Cash Game. Esse jogador. Ah, legal. Sabia. Time do nosso amigo Zinhão, Max, Roqueiro, nossos parceiros, time de Cash Game. Saulo. Manda o outro aí contra 2. É só por o restinho e pra abraço. Eu acho que esse seria o cenário, cara, que eu provavelmente chovaria mesmo esse 9-9, entrando um pouco naquele ponto, né? Às vezes o cara tá fazendo isso com algum draw que não quis dar overcall, né? E, tipo, dificilmente tem bluff mesmo, né? Ele pode ter dama 9, ele pode ter esse 5-5. Eu acho que dificilmente a gente vai conseguir stackear, sei lá, imagina o cara jogou rei reais 5, dificilmente o cara vai pegar e chovar no turn também, então eu acho que assim, vários e vários spots, assim, sei lá, você tá jogando um button versus big blind, você tomou check raise e você tá trincado. Muitas vezes você vai slow playar infinito, assim. Mas nesse spot, cara, a gente tá, tipo, nenhum dos caras parece que tá blefando em momento algum. E eu acho que tem um conselho principal... Muito... Fala aí. Eu tenho um conselho muito importante, assim, para principalmente quem tá começando. Se você acha que o seu oponente não tá blefando, e você tem uma mão muito forte, e ele tá aparentando ter uma mão muito forte, você não deve slow playar. Não deve. Essa é muito boa mesmo. Tipo, você acha que o cara não tem blefe? Cara, dá re-raise, dá all-in, entendeu? Agora, se é um cara mais inconsequente, se é um cara que você acredita que
mais solto, aí você tem que jogar de calls. Tem um outro ponto que é muito importante de tudo isso que o Crema falou, o porquê que temos que dar all-in com esse 9-9 mesmo, é porque a gente está no small blind. Fora de posição fica muito mais difícil os slow plays. Né? Se a gente está em posição contra o 5-5, é um slow play muito mais fácil. Agora, fora de posição, é muito mais difícil de realmente isso fazer sentido. Você deixa o cara numa situação muito confortável em posição, você acaba dando free cards para ele porque ele realmente está em posição. Então, geralmente, fora de posição, ele tem menos slow play, sabe? Ainda mais numa situação como essa, né? Que é um tribet pós-flop, cara. E tem um lance também que é muito importante, óbvio. Às vezes seu oponente vai postar 10 blinds, você vai ter 80 para trás. E você tem uma mão forte, você acha que ele não tá blefando. Só que quando você coloca 80 blinds no meio, a mão que ele não tava blefando, que é uma mão de valor, o cara vai pensar 2 vezes, né? Porque tem muita ficha, né? O custo-benefício para ele é muito ruim. Agora, nessa situação, se a gente olhar, depois que o Pedro fez 1,5 milhão, o Rony, ele deve ter ali, né? Se ele começou com 3.800 e ele deve ter uns 2.800 para trás. Ele tem 3.800 agora, cara. Então, eu não sei se Ele atualizou. começou com 4,5. Ele começou com 4,5. Então tá certo. Tá. Mas de qualquer maneira, né? A gente tem 3.6 no pote e ele tem 3.8 para trás. Tudo que ele quer é resolver a mão ali. Principalmente se o cara acha que o cara não tem bluff, né? Você quer tomar call lá do Dama 9, do 5-5, ou se o cara tiver 10 valete espadas também, né? Acho que aí é bem tranquilo, assim. Acho que um tava tentando pegar o outro, que ficou tentando pegar o outro, aí a mão foi se desenvolvendo de um jeito interessante. Mas acho que aí os dois jogadores não deveriam slow playar tanto nessa profundidade de stacks. Nessa porque eu tava falando assim, de caramba, stacks. Crema, se ele foldou flop, aí é doideira, né? Não tem como. Porque basicamente o cara vai ter Dama 9 e os draws. Né? Por toda essa questão, né? Reta final de Nossa. Essa é uma situação que, pra mim, Ai, agora eu entendi, cara. Que tristeza, cara. vai apresentar no mínimo 10 valete de espada, né? O TG com 2 pontos push draw que não vai foldar, ou uma trin com as rei. Enfim, mãos desse tipo. A minha cai antes, cara. Claro, né, é o famoso se tiver parabéns, né, Crema? Mas essa é meio sick também, porque imagina que você partiu de um pressuposto que você viu seu oponente, agora entrando no level do jogador de live, você viu que seu oponente estava desconfortável, ele deu outra no flop e você falou, ele tá desconfortável, vou slow playar minha trinca e vou pegar ele. Quando bate esse turn, tipo, a mão que fica desconfortável e resolve jogar o flop daquele jeito, muitas vezes é 10 valete, né, que não apostou o flop, né, e o 5, caso ele não tenha... Exatamente. Então ele entrou nessa zona cinzenta, assim, que do tipo, isso é uma parada importante, até poderia falar na conclusão da mão, mas enquanto ele pensa, porque acho que ele pensou bastante nessa situação, acontece o seguinte, às vezes o seu oponente ele não tá blefando, só que só dele ter algumas combinações de mãos que você tá ganhando, você não pode foldar pela matemática. Então, acho que esse é até um cenário desses, assim, cara, não é impossível também o TG, né, ter Dama 9, ter esse 5-5 aí, ter As e 9 de espada, não, porque ele tem 9 de espadas, né, não tem como. Cara, ele pode ter assim, as valete de espadas e 10 de espadas, sabe, se incomodou, uma das mãos que se incomodam com esse check raise são essas também, Crema. Os exatamente, draws, além do 10 valete, os combo draws também, cara, né. Um próprio. As valete, as 10, as rei de espadas. Se incomoda, cara. É foda, sim, né? E uma coisa que é bem importante também, que às vezes a gente se coloca em situações como ele se colocou de slow playar essa mão no flop, que beleza, você tem uma opção simples que você resolve a mão, que você tem vários motivos bons para fazer, mas até um dos motivos de você fazer certas jogadas simplificadas no flop é você justamente não se colocar em situações que você pode errar muito grande, como ele errou. Então, às vezes, você tem uma opção que você fala, puta, essas duas aqui são parecidíssimas. Mas numa você sabe que aquela jogada é correta e que você não vai errar. Na outra, você se coloca numa situação difícil e você, como humano, com as emoções ali da hora, pressando uma reta final dessa, pode cometer um erro muito, muito grande que custa muito caro.
Cara, e tipo, é uma situação delicada mesmo, né? Quando eu falo que as minhas caem antes, é porque eu não tô lá também, né, gente? Mas assim, é o que o Kramer falou, cara, é uma pressão realmente grande, você passa coisas na sua cabeça, você tem praticamente certeza que esse cara não tem blefe, né? E aí você pensa, pô, se ele não tem blefe, eu tô ganhando do que aqui? De 5-5, né? Eu tô ganhando do que aqui? De as, valete, de espada que jogou maluco, né? Então é complicado. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, porque ele já foldou. Até porque tem um lance nessas situações que, tipo, dificilmente qualquer mão do TG joga numa frequência de 100% das vezes desse jeito. Como é um esporte multi-way já, cara, tipo assim, a gente que joga, sei lá, quantos anos a gente joga, nem mais 15 mais, né? Tô perdido. Cara, jogar pot multiway é muito difícil. Aí você pega, traz esse elemento desse board numa reta final dessa, com oponentes que você não conhece. Cara, ninguém sabe, tipo, como é a estratégia do seu adversário ali. Então, como eu falei, às vezes ele vai apostar o flop, às vezes ele vai dar check raise, às vezes quando você der check raise ele vai enfiar tudo com os draws, com as mãos fortes. Então, é muito difícil. E, novamente, quando você está numa situação dessa, cara, você ter uma garantia de que a sua jogada boa no flop é muito melhor do que você entrar nesse... É o que a gente chama de guessing game, né? Vira um jogo de adivinhação quando a gente está numa situação como essa. E assim, às vezes você vai acertar muito, mas quando você errar também, né? Principalmente numa situação dessa que é quase única. Tipo, você fazer uma reta final de um torneio como esse, que acontece uma vez ao ano, que tem um field desse tamanho, é um torneio que, cara, eu, por exemplo, nunca fiz reta final do meio evento do BSOP, do Millions. Acho que o Rafa fez. Eu fiz uma vez só, mas é uma vez em 15 anos, pô. Exatamente. Bizarro. Então, é muito difícil, cara. É muito difícil mesmo. Um spot bem único. E uma coisa que é importante também, né, pô, tipo, cara, respeitar a decisão do Danilo. Tipo, beleza, foi ruim. Claro que foi ruim, a gente tá olhando aqui que o cara tinha 5-5, mas a gente tá olhando porque o cara tinha 5-5. Na hora, o cara tá tomando a decisão dele de acordo com as informações que ele tem, né? E eu vejo muito isso no poker, cara, né? Tipo, de julgar o cara, de falar que o cara é ruim por causa de uma mão, e não tem nada a ver com isso, entendeu? Nada a ver. Às vezes sim, às vezes você vai olhar uma mão e falar assim, cara, essa mão aqui é impossível de ser boa, beleza. Só que essa mão aqui ela é mais complexa do que parece. Dá pra entender os motivos. É uma mão que ela é muito diferente. Não é uma mão que é simplesmente raise, tribet e all-in. Cara, é uma mão que rolou tribet flop com 4 pessoas que viram o flop, cara. É fogo, cara. Eu não tô querendo relativizar não, tá? É um fold ruim. Eu não foldaria, o Kramer tá dizendo que não foldaria, a gente ia all-in no flop, e se paga turn, e se paga flop a gente pagaria o turn, mas... É importante mostrar isso, né, cara? Que quando o cara tá ali sentado é diferente, cara. É muito fácil falar de fora, olhando as cartas de todo mundo, né? Eu particularmente acho que o erro no flop é maior do que o erro no turn, na minha opinião. Eu também concordo. Então... Porque aí você foge de uma situação futura que você nunca vai ter. Se você dá o all-in nesse flop no pote com 4 milhões, você com 4 milhões, você não vai ter turns complexos. Não vai dar chance de bater espada, né? Não vai dar chance de bater o 8. Você tem uma decisão menos complexa, assim, vamos dizer assim, né? Exatamente. Fora que o EV futuro que você vai ter com um stack como esse de, sei lá, 80 blinds que o Danilo iria se ele puxa essa mão, né? Sim. Se ela puxa no flop, com o jogador foldando, imagina com o cara pagando. Então, assim... É o tipo da situação que você não quer tentar espremer em todas as situações até o último centavo do seu oponente. Por quê? Porque existem várias situações que você pode cometer esses erros, você pode perder a mão, né? Então, acho que até estrategicamente essa linha que a gente falou de não slow play ao flop é mais interessante também. Partindo do princípio que as duas linhas são exatamente iguais, eu acho que eu prefiro garantir essas fichas ali no flop com uma menor variância nesse tipo de torneio. Valeu demais, cara. Obrigado pela informação. Tá lá o Danilo Rony na pensativa. Bom, ele pensou ele não pensou tanto não, ele pensou uns 2 minutos, vai. Inacreditável. E foldou 9-9. Inacreditável o fold do jogador, Caio Braz. Bom, na hora na mesa ninguém sabia. Impressionante. Né, então... o cara mostrou. Mostrou assim do tipo, ó, não tava te blefando, meu amigo. Psicológico de Danilo.
na continuação do torneio. Nossa, cara, ver isso é muito ruim, cara. É muito triste. Eu até tava lembrando aqui, Rafa, a outra mão que eu comentei não foi aquela do Toby Lewis? Foi. Eu só venho quando é Hero Fold perdendo. Cara, que ele foldou Rei, né? Não, mas ele foldou Flush no River. Não, Crema, não foi essa. A mão que a gente fez junto foi a mão do Malaca, que foldou Rei, pô. Ah, tá. É verdade. É um Hero Fold bom e um Hero Fold ruim. Não sei porque eu fiquei com a do Toby Lewis na cabeça aqui. Cara, bom, mas é isso. Obrigado, Crema. Tamo junto. Obrigado. Gente, se vocês gostaram do vídeo, dá um likezinho nesse vídeo aqui, sub no canal, segue a gente. Se você teve dúvida, quer comentar alguma coisa sobre a mão, escreve nos comentários aí que eu tento responder sempre todo mundo sobre essas situações de mãos e tudo mais. Beleza? É nóis. Crema de novo, obrigado. E até o próximo GM Comenta, galera.